Boas noites a todos. Está realmente aqui uma grande noite para fazermos a apresentação do nosso candidato à Câmara, do Manuel Tibo. Eu felicito desde já a Comissão Política Distrital, porque teve uma responsabilidade importante na forma como conseguimos escolher os nossos candidatos aqui no Distrito e também aqui em Terras de Boro. Tenho a certeza que o José Manuel Fernandes fez uma escolha criteriosa e isso permite-nos hoje encarar estas eleições autárquicas não apenas com a consciência do dever cumprido, de termos escolhido os melhores candidatos, mas também de estarmos com uma ambição adequada para as eleições, que é de poder servir bem as nossas comunidades. O Manuel Tibo tem realmente uma grande experiência e tenho muita confiança, não temos a certeza, porque só se pode ter a certeza depois de ouvir os eleitores, é assim, faz parte da democracia, só sabemos quem ganha depois de apurado o voto. Mas tenho uma grande confiança, uma grande convicção de que ele será a pessoa certa para restituir uma gestão social-democrata aqui no Concelho de Terras de Boro. E acho que é essa confiança, de certa maneira, que se pressente nas pessoas que aqui estão presentes. Todos percebemos, de certa maneira, que nos aproximamos do momento em que podemos ter uma viragem política aqui no Concelho. E isso é importante porque, de um modo geral, as candidaturas social-democratas em câmaras municipais que são dirigidas pelo PSD apresentam resultados que, quando comparados com outros municípios, com outras câmaras, são resultados muito positivos. Significa isso, portanto, que nós podemos, em Terras de Boro, ao fim destes 16 anos, ter a possibilidade de voltar a dar às pessoas de Terras de Boro uma possibilidade real de poderem virar a página e de poderem ter a possibilidade de preparar melhor o seu futuro. Isso é muito importante, sobretudo porque nos últimos anos se foi perdendo um bocadinho de gás e de oportunidades que passaram aqui perto. Outros municípios agarraram-nas e outros não as agarraram. Em Terras de Boro, as coisas podiam ter sido melhores e diferentes se outros caminhos tivessem sido seguidos. E como dizia muito bem o Presidente da Distrital, ainda há pouco, se não tivermos a capacidade, em todo o país, de ter as nossas câmaras municipais a lutar pela atração do investimento, que é, no fundo, aquilo que depois permite fixar o emprego e tirar partido das melhores condições de vida que os investimentos públicos visam assegurar. Se não tivermos isso, podemos ter equipamentos muito bons, podemos ter coisas ótimas, não teremos é gente. Porque as pessoas só podem ficar a viver onde têm rendimentos, onde têm trabalho, onde têm a possibilidade de se realizar. Se não tiverem, vão à procura de outros sítios. É assim, nós sabemos que é assim. Ora, a atração do investimento é uma coisa que depende da política nacional que é prosseguida, como é evidente, mas é cada vez mais evidente também que os municípios e as regiões têm uma palavra importante a dizer. E é por isso que há municípios que quase têm pleno emprego, apesar de termos passado por processos difíceis em que o desemprego atingiu até um nível muito elevado, e há municípios que estão muito perto do pleno emprego e há outros que estão muito longe disso e que estão até pior do que a média nacional. Isso significa, portanto, que a gestão autárquica tem relevância. E aqui em Terras de Boro, nós precisamos, um bocadinho como no país, deixem-me dizer também, de tirar um bocadinho de proveito da conjuntura mais favorável que existe, com certeza, mas temos de habituar-nos a ver para além da conjuntura. Temos de olhar para o futuro de modo a ver o que é que podemos fazer do nosso lado, no que esteja ao nosso alcance, para que o futuro nos possa trazer melhores resultados do que aqueles que a conjuntura do dia-a-dia nos possa propiciar. E isso exige preparação, exige programação, exige equipas
muito bem preparadas, que saibam o que querem e exige liderança. O pano de fundo é sempre o mesmo. Se estivermos excessivamente preocupados com o dia-a-dia e com as eleições seguintes, nunca estaremos bem preparados para fazer o que é preciso. Para fazer o que é preciso ir além da espuma dos dias, ver além da conjuntura e tomar decisões, fazer reformas, atrair investimento que nos possa acrescentar alguma coisa para o futuro. Assim é com o país também. Permitam-me, portanto, que aproveite esta circunstância para dizer uma coisinha breve sobre o país no seu conjunto e não apenas sobre terras de Boro. Nós hoje temos uma economia, felizmente, a crescer mais do que o ano passado. Infelizmente, o ano passado tivemos uma economia a crescer menos do que no ano anterior. Perdemos um bocadinho de embalagem, mas retomou-se agora. Perdeu-se aqui um pouco mais de um ano, mas voltou-se a ganhar uma certa embalagem. Não vale a pena o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro virem falar do milagre socialista no país, porque todos sabemos que não foi a reposição de rendimentos que sustentou o crescimento da economia. O que está a sustentar o crescimento da economia são, apesar de tudo ainda, as exportações e ao turismo. E não há nada de mal nisso. Ainda bem que é assim. Devemos tirar proveito, quer das reformas que se fizeram no passado e que nos permitem hoje exportar muito mais do que se exportava antigamente. E ainda bem que Portugal é hoje um país que atrai uma procura turística mais forte. Isso é bom e devemos tirar partido disso. Mas o que estamos a fazer hoje em Portugal para que o crescimento seja sustentado? Quer dizer, para que para o ano possa ser superior até ao valor deste ano. Estima-se que este ano, estima muita gente que este ano talvez o crescimento da economia possa andar aí pelos 2,5%. É melhor do que o ano passado. Mas nós precisamos de mais. E podíamos estar a crescer mais, porque há outros países na Europa que, em circunstâncias parecidas com Portugal, crescem mais do que nós. Portanto, nós precisamos para o ano de crescer mais do que 2,5%, se for esse o valor que vai crescer a economia portuguesa este ano. Perguntamos, mas o que está a fazer o Governo para que se possa crescer no próximo ano mais do que este? O que é que o Governo está a fazer para que o próximo semestre, este segundo semestre de 2017, seja ainda melhor do que o anterior? E não vemos. Não vemos nada que o Governo esteja a fazer a pensar no longo prazo. O nosso Governo, infelizmente, só tem vindo a trabalhar com a preocupação do curto prazo. Então, agora, com as eleições autárquicas, tem sido extraordinário, até aumentos extraordinários das pensões que tivemos a um mês das eleições autárquicas. Eles acham que as pessoas só reagem com a carteira, mas estão equivocados, as pessoas percebem bem o que se passa. Ninguém deita fora aumentos extraordinários que lhes possam dar. Mas as pessoas sabem muito bem que esses aumentos extraordinários só acontecem porque há eleições. Se não houvesse eleições, não havia. É assim. O que nós gostávamos era de ver o Governo preparado para falar em reformas importantes da segurança social, à educação, da saúde, à defesa, que é como quem diz, da economia, às políticas sociais e ao Estado. Era isso que nós gostávamos de ouvir o Primeiro-Ministro falar. Em vez de falar em consensos para as grandes obras públicas, nem fazemos ideia de que é que eles estão a pensar, em vez de grandes consensos para as obras públicas, o que devíamos era estar à espera de ouvir o Governo a falar de grandes consensos quanto às reformas que hão de sustentar a criação do emprego e do crescimento da economia no médio e no longo prazo. Mas para isso é preciso saber o que se quer. Não ter medo de ir contra a corrente. Em vez de estar sempre a dizer à mãe, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, a pensar em dar dinheiro, a distribuir benesses, a pensar na popularidade, era importante fixar objetivos de médio e de longo prazo. Era isso que eu gostaria que hoje se passasse em Portugal. E apesar de estar na oposição, não me importava nada de estar a contribuir para que se gerasse no país um clima que sustentasse um crescimento maior para o futuro. Mas isso exige mais do que conversas, estão a ver? Isso não é uma conversa, é preciso saber o que se quer. O que é que queremos na educação? Mais facilidades, como o Governo tem vindo a fazer.
ou mais rigor e exigência? O que é que queremos na saúde? Ver as dívidas a crescer ou sanear financeiramente os hospitais, tentar pagar a horas e, em vez de centrar tudo nos salários, tentar fazer investimento público no Serviço Nacional de Saúde para que as pessoas tenham os equipamentos de que precisam e possam ter, portanto, do lado do Estado, a resposta que carecem. Os profissionais querem que o Governo lhes garanta mais salário ao fim do mês ou querem, sobretudo, poder trabalhar em melhores condições? Eu acho que as pessoas querem, sobretudo, trabalhar em melhores condições. E se o fizerem, e se isso tiver o impacto que nós esperamos no país, então os salários também hão de melhorar. O nosso retorno há de ser maior para o futuro. Mas para isso, como digo, mais uma vez, é preciso investir no futuro. Às vezes, quem está no governo gosta de dar a ideia de que esta predisposição que o PSD tem para fazer reformas estruturais é muito negativa, porque isso exige muitos sacrifícios. Mas não é verdade. Quando nós lutamos por alcançar alguma coisa mais do que temos, um ou outro sacrifício que se tenha de fazer leva-se de bom grado. Se for para ficar melhor, faz-se bem. Quando nós falamos em reformas importantes no país, na economia, no Estado, não estamos a falar em apertar a bolsa e em fazer sacrifícios como foi preciso fazer, infelizmente, quando nos deixaram à beira da bancarrota. Isso é diferente. Quando estamos a falar em reformas, significa que nós temos de ter um Estado mais moderno do que aquele que temos e não um Estado que está a falhar todos os dias e continua a falhar, seja na proteção civil, seja na defesa, seja em muitas outras áreas. Quando nós falamos em ter um plano para o futuro que dê sustentabilidade às pensões, não estamos a pensar em cortes, mas estamos a pensar em saber como reformar o sistema de pensões de modo a incutir confiança nas pessoas. Eu já tinha dito, mais facilmente dava o meu apoio para que certos impostos estivessem ao serviço de uma reforma da segurança social do que para financiar muitas despesas que não são tão prioritárias do ponto de vista do futuro. Por isso, não me perguntem se eu concordo que é muito importante estabelecer ou restaurar um conselho para as obras públicas no país, quando o que nós precisávamos era de mais bom senso na saúde, na educação. Aí sim, para que cada governo que viesse não andasse a desfazer o que o outro fez. Aí é que os consensos eram importantes. Não é nas obras públicas. Nós já temos um programa de infraestruturas e de transportes que mereceu amplo consenso no país, até com o Partido Socialista. Sabem o que é que lhe aconteceu? Está na gaveta. Em vez de estar a ser executado a pensar no futuro, está na gaveta, porque o Governo prefere dar a ideia de que acabou a austeridade, mesmo quando sabe que, para cumprir os objetivos do déficit, como ainda se viu na execução orçamental deste mês, tem de apertar no investimento público e tem de manter as cativações. Quer dizer, tem de pôr o Estado a pão e água para poder dar às pessoas a ideia de que está tudo bem. Quem se comporta assim não tem uma visão de longo prazo. Gosta apenas de fazer um embrulho diferente para poder induzir as pessoas em erro. Ora, se nós queremos levar a política a sério, e nós levamos a política a sério, nós levamos o país a sério, levamos as pessoas a sério, em vez de fazer embrulhos e de nos perdermos em grande retórica, o que temos é de saber o que queremos a médio e longo prazo. E o que nós queremos é um país que não fique para trás a viver daquilo que já se fez e a viver da conjuntura. É um país que consiga preparar o futuro para lá da conjuntura. É isso que eu tenho a certeza que o Manuel Tibo vai fazer aqui em Terras de Boro. Nós sabemos o que custa, em muitos municípios do país, esta sangria de pessoas que, no fundo, põe em causa a coesão do território. Durante anos fizemos investimentos importantes na área do saneamento, na área das acessibilidades, na área da educação, investindo em novas escolas, em novas universidades, até na área da cultura, da saúde. E hoje faltam-nos pessoas. Em muitos dos sítios onde fizemos grandes investimentos. Quando digo fizemos, estou a falar do país.
muita da transformação que podemos ver no nosso país ao longo destes anos deve-se aos fundos europeus que foram colocados à disposição de Portugal para que estes equipamentos pudessem acrescentar qualidade de vida às pessoas que vivem nas nossas terras. Mas isso não foi suficiente para que as pessoas ficassem. É por isso, voltando ao início da minha intervenção, que se torna muito importante criar dinâmicas de crescimento e de emprego nas nossas terras. Se isso não acontecer, nós não teremos nem dinheiro para manter e conservar aquilo que já fizemos, quanto mais para estar a fazer novas obras. O que nós precisamos, portanto, é de pessoas dinâmicas como o Manel Tibo, com equipas dinâmicas como a que ele tem, para poder ir à procura das oportunidades, atrair os investidores, falar com eles, porque sem falar com eles não é possível saber as melhores condições que lhes podemos oferecer. Fazê-lo numa perspectiva regional e não apenas na perspectiva de cada concelho. Se os concelhos estiverem de costas voltadas uns para os outros, é possível que muitas oportunidades se percam. Muitas vezes, quando atuamos em conjunto, conseguimos ser mais bem-sucedidos. E é esta a perspectiva, uma perspectiva moderna, pragmática no sentido em que não perde tempo com muitas retóricas, o que importa é ir onde é fundamental. Se conseguirmos ter um conselho em que os investidores acreditem, se conseguirmos captar melhores fundos para pôr a nossa economia a crescer, então teremos mais gente a querer viver aqui, a querer deixar os seus filhos a estudar aqui e oferecer no futuro um futuro mais sustentado, com mais qualidade de vida para os que escolherem ficar cá. E nós precisamos que mais pessoas fiquem cá, que mais famílias possam aqui crescer e viver com qualidade de vida. As condições de base estão cá todas. O que é preciso é liderança política. Como sempre, em Terras de Douro, como em Portugal. E eu tenho a certeza que aqui em Terras de Douro, o Manel Tibo é o líder que pode trazer novamente Terras de Douro para o crescimento com a social-democracia, com uma visão solidária, mas também sabendo o que é preciso. Criar emprego, pôr a economia a mexer para que as pessoas cá possam ficar. Manel Tibo, boa sorte e muito trabalho. Um abraço a todos.